Antes mesmo que o mundo acorde, antes do despertador tocar ou da rotina começar, há um movimento invisível acontecendo em seu favor. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem é uma convocação divina para lembrar algo que o barulho do dia a dia insiste em fazer você esquecer. Deus está agindo agora, mesmo quando tudo parece silencioso. Mesmo antes de você se levantar da cama, o céu já estava em guerra por você. Hoje, quero te conduzir a uma jornada de proteção, renovo e esperança com base no Salmo 91, não como um amuleto decorativo na parede da casa da avó, mas como um escudo vivo, uma declaração de vitória, uma promessa que grita para o inferno: essa vida tem dono. Quantas vezes você acordou com o coração pesado, sentindo que algo ruim podia acontecer a qualquer momento? Com aquela ansiedade que já chega antes do café, com o peito apertado, como se estivesse carregando o mundo inteiro nas costas. Talvez você nem consiga explicar o que sente, mas sabe que algo está fora do lugar. É por isso que o Salmo 91 existe não apenas como poesia, mas como refúgio real. Ele é abrigo para os dias de tempestade, segurança para as madrugadas em claro, resposta para as perguntas que ninguém escuta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não está simplesmente descansando. Ele está posicionado, protegido, blindado. O esconderijo não é um local físico, é uma decisão de alma. É você, logo cedo, ainda com os olhos inchados de sono, dizendo com fé: Senhor, eu escolho me esconder em Ti hoje. E o mais poderoso disso tudo: o esconderijo de Deus não é apenas um lugar de repouso, mas um campo de batalha onde Ele mesmo luta por você. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas o que isso significa, na prática? Significa que há um lugar onde o medo não tem autoridade, onde a ansiedade não encontra espaço, onde o inimigo tenta, mas não consegue atravessar. E esse lugar não é feito de tijolos. É feito de presença. Presença de Deus. Muitos acham que confiar em Deus é um sentimento, mas na verdade, é uma decisão. É acordar e, mesmo com boletos para pagar, diagnósticos para encarar, problemas familiares para resolver, ainda assim dizer: Senhor, eu estou debaixo da Tua sombra. Eu escolho crer. Essa sombra não é ausência de sol, é cobertura divina. É a presença de um Pai que conhece cada passo seu antes mesmo que você os dê. Você já parou para pensar que talvez o atraso naquele compromisso tenha sido livramento? Que aquele não que te frustrou foi, na verdade, a mão de Deus dizendo: esse caminho não é para você. Quantas decisões erradas você quase tomou, mas algo dentro de você disse: não vá. Essa é a atuação sutil e poderosa do Espírito Santo. É o escudo invisível que protege sua mente, seu coração, sua história. Quando o texto diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro, está falando de armadilhas invisíveis. Ciladas emocionais, relacionamentos tóxicos disfarçados de promessas, oportunidades que pareciam perfeitas, mas carregavam veneno disfarçado de bênção. Deus vê o que você não vê. Ele escuta conversas que você nunca ouvirá. Ele te guarda de ambientes, decisões e até pessoas que sorririam para você com intenções ocultas. Por isso, mesmo que hoje você não entenda certas perdas, atrasos ou afastamentos, confie. Tem coisa que parece dor agora, mas lá na frente você vai chamar de livramento. Sabe aquele tipo de medo que não avisa quando chega? Ele se aloja no peito, aperta a garganta, acelera o coração sem motivo aparente. Você até tenta explicar, mas nem você entende o que está sentindo. É como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento, uma bomba invisível pronta para explodir dentro de você. Se isso já aconteceu com você, então entenda: não é apenas ansiedade, é uma guerra espiritual que tenta roubar sua paz. E é exatamente por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele declara que existe um lugar onde o medo não entra, onde a dor não permanece, onde a ansiedade não tem autoridade. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. É onde as setas lançadas durante a noite caem por terra. Onde tudo que foi planejado para te destruir perde força antes mesmo de se aproximar. Você não está à mercê do acaso. Existe um Deus que bloqueia o mal antes mesmo que ele se manifeste. É Ele quem te livra do que você nunca viu, nunca soube, nunca entendeu. É Ele quem age no invisível enquanto você apenas respira.
Quantas vezes ele te impediu de ir a lugares, tomar decisões ou seguir caminhos que pareciam certos, mas terminaram em ruína para outros? Esse é o cuidado de Deus. Esse é o livramento que muitas vezes vem disfarçado de frustração. Não se engane, os nãos de Deus são, muitas vezes, os maiores atos de amor. O que parecia um atraso pode ter sido um desvio da morte. O que parecia um fim pode ter sido um recomeço invisível. Deus está atento. Ele antecipa perigos. Ele neutraliza ameaças. E mesmo quando você dorme, Ele está de vigia. Enquanto o inimigo arma ciladas, Deus desfaz os planos. Enquanto as trevas tentam cercar, Deus envia anjos. E o melhor, você nem sempre vai perceber, mas vai viver as consequências desse cuidado. Porque Ele livra. Porque Ele protege. Porque Ele ama você. Imagine a cena: um campo de batalha. Pessoas ao redor caindo, sendo atingidas pelas circunstâncias, pelos medos, pelas más notícias. Você, no meio de tudo isso, continua de pé. Respira fundo. Sente o peso do mundo, mas algo ou melhor, alguém te sustenta. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é poesia bonita. É promessa. É proteção real. Você pode até ouvir o barulho do caos, mas não será consumido por ele. Pode até ver o colapso à sua volta, mas sua alma permanecerá firme. Deus não te prometeu ausência de guerra, mas sim vitória no meio dela. Ele não disse que você nunca teria dores, mas garantiu que nenhuma delas seria em vão. E mais, prometeu presença constante. A fidelidade de Deus não depende do seu desempenho. Ela não é medida pela sua força, mas pela graça que Ele decidiu derramar sobre você. O Salmo 91 não fala de merecimento, fala de aliança. Uma aliança selada com cuidado, com amor, com promessas eternas que não mudam com as estações da vida. E tem mais: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Você consegue imaginar isso? O Criador do universo dando comandos específicos para os anjos guardarem seus caminhos. Não apenas nas grandes decisões, mas também nos detalhes: no ônibus, no trabalho, no momento da escolha difícil, no hospital, no silêncio do seu quarto. Onde quer que você esteja, há anjos em missão, e a missão é você. Eles te cercam, te protegem, bloqueiam portas erradas, seguram o que tentaria te derrubar. Você não está sozinho. E mesmo quando não sente nada, Deus ainda está cuidando de tudo. Talvez você esteja lendo isso agora com os olhos marejados, sentindo algo estranho no coração, um aperto que você não sabe explicar. Talvez esteja tremendo por dentro, se perguntando se Deus ainda está aí, se Ele ainda se importa, se ainda cuida de você. E eu te digo: sim. Ele está. Ele nunca saiu do controle. Nunca virou o rosto. Nunca te abandonou. Tem respostas que não vêm com barulho. Elas chegam no silêncio. Chegam em um texto como esse, no meio da rotina, no intervalo entre uma preocupação e outra. É o toque sutil do Espírito Santo dizendo: estou aqui. E quando Deus fala, até o caos obedece. Até o medo se cala. Até a alma encontra descanso. A oração que nasce dessa certeza não é uma oração qualquer. Não é feita de frases bonitas ou ensaiadas. É uma oração de guerra, de brecha, de clamor. É quando a alma se derrama, rasga o orgulho, se ajoelha em espírito e pede: Senhor, entra nessa situação. Eu não aguento mais lutar sozinho. E quando essa oração sobe, o céu se move. Porque o Salmo 91 é mais do que uma promessa de livramento físico. É também alívio emocional, cura da alma, libertação de opressões silenciosas. Deus vê cada lágrima que você não mostrou a ninguém. Ele ouviu aquele grito que ficou preso na garganta. Ele conhece as madrugadas em claro, os pensamentos que ninguém entende, a exaustão que te consome por dentro. Hoje, a oração é por livramento, mas não só de perigos externos. É também pelo livramento da dor escondida, da ansiedade sufocante, da solidão que ninguém percebe.
Que cada parte do seu ser seja agora envolvida pela presença de Deus, que cada parte da sua história seja tocada por essa paz que excede todo entendimento. Você já se perguntou quantas vezes foi protegido de algo que nunca soube que existiu? Quantos acidentes não aconteceram porque Deus interviu segundos antes? Quantas conversas você não ouviu porque o Pai te poupou? Quantas decisões erradas foram interrompidas por um simples incômodo no coração que você não soube explicar? É isso que o Salmo 91 revela: a existência de uma cerca invisível que te envolve. Ela não pode ser vista com os olhos naturais, mas é real no mundo espiritual. Deus estabelece limites. Ele define um aqui não para o inimigo. Ele traça uma linha em torno de você que não pode ser atravessada sem sua permissão. O inimigo pode até tentar, mas não consegue ultrapassar a proteção que o céu colocou ao seu redor. Essa proteção não é apenas sobre livrar do mal físico. É livramento emocional, espiritual e até relacional. Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele conhece os bastidores de tudo, inclusive daqueles relacionamentos que pareciam uma bênção, mas escondiam sofrimento. Ele te livra até mesmo das conexões erradas que pareciam certas. Muitas vezes, reclamamos de portas que se fecharam, mas nem imaginamos o que havia por trás delas. Questionamos o afastamento de pessoas, nos frustramos com promessas não cumpridas, com convites cancelados, viagens adiadas, planos interrompidos. Mas, se víssemos o que Deus viu, agradeceríamos por cada não. Não é sobre entender tudo. É sobre confiar mesmo sem explicação. É sobre saber que Deus está no controle dos bastidores e que, enquanto você caminha sem saber o que vem pela frente, Ele já está lá, preparando o caminho. Existe um tipo de medo que não vem com gritos, mas com sussurros. Ele chega nas entrelinhas de uma notícia, em um exame alterado, em uma febre que insiste em voltar. Ele mora na incerteza de um diagnóstico, nas madrugadas em claro, nas perguntas sem resposta. É o medo da doença, o pânico de algo que não se pode controlar. E é exatamente sobre isso que o Salmo 91 fala quando menciona a peste perniciosa. Essa expressão não é apenas uma metáfora. É a descrição real de algo que assusta, que paralisa, que atinge sem pedir licença. Mas a promessa é clara: Deus te livrará da peste perniciosa. Isso inclui as doenças que a ciência ainda não explica, os males que surgem de repente, as dores que tentam roubar sua fé. A proteção de Deus é física, sim. Mas é também emocional e espiritual. Ele não apenas cura, Ele blinda. É o Senhor quem sela sua casa, protege sua saúde, cobre sua mente com paz e seu corpo com vigor. Ele levanta uma muralha invisível ao redor de quem confia nele. E ainda que a enfermidade tente se aproximar, ela não encontrará morada. Porque Deus já estabeleceu um território sagrado. Talvez você esteja vivendo dias de medo, tentando não pensar no pior, tentando manter a calma. Mas hoje, Deus te lembra que existe um muro de fogo ao seu redor. Você não está à mercê do acaso, nem da estatística, nem da genética. Você está debaixo de uma promessa. E a promessa diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é apenas uma esperança, é um decreto. Pode ser que você esteja passando exatamente por esse momento. Tudo parece fora de lugar. As notícias são desanimadoras, os exames preocupantes, os boletos acumulando, as conversas em casa carregadas de tensão. Você até tenta manter a fé, mas há dias em que ela parece pequena demais para segurar o peso do mundo. E é aí que o Salmo 91 se torna mais do que um texto, ele se torna um sustento. Ele afirma: tu não serás atingido. Mas, atenção, isso não significa que você não será balançado. Significa que, mesmo tremendo, você vai permanecer de pé. Vai resistir ao vendaval. Vai chorar, sim, mas vai continuar. Porque não é a ausência de lutas que define o cuidado de Deus, é a presença dele no meio delas. Quando o mundo te diz que não tem mais jeito, Deus sussurra no teu espírito: ainda não acabou. Eu ainda estou aqui. E quando Ele está, nada é definitivo. Nenhuma dor é permanente. Nenhuma perda é o fim. Quantas vezes você já quis desistir?
Quantas vezes entrou no banheiro só para chorar escondido, tentando parecer forte para os outros, quando por dentro tudo estava desmoronando? Talvez hoje seja mais um desses dias. Mas hoje, o céu te abraça e te diz: você ainda vai sorrir no meio da tempestade. Não porque o problema desapareceu, mas porque a presença de Deus se tornou maior do que o medo. Você pode andar pelas águas. Pode enfrentar o fogo. Pode atravessar o deserto. Porque quem te guarda é aquele que nunca perdeu uma batalha. E ele promete: estarei contigo todos os dias. Você ainda vai olhar para trás e entender: foi naquele momento de caos que Deus mais te sustentou. Há uma promessa que parece ousada demais, quase inacreditável. Talvez você já a tenha lido e pensado: isso não pode ser para mim. Mas está escrita, registrada, selada pela própria boca de Deus: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Todos. Não apenas os caminhos santos, não apenas os momentos de oração, não só os domingos na igreja. Deus envia anjos para te guardar no trânsito caótico, na sala de espera do hospital, no corredor escuro da incerteza, nos bastidores da dor. Eles estão presentes quando você está em silêncio, quando você desabafa no travesseiro, quando caminha entre multidões sentindo-se sozinho. Eles estão de pé quando tudo o que você tem força para fazer é respirar. Tem anjo segurando portas que não deveriam se abrir. Tem anjo bloqueando conversas que te feririam. Tem anjo empurrando pessoas tóxicas para longe, afastando tentações, protegendo o teu emocional, o teu físico, o teu espírito. E tudo isso está acontecendo agora sem que você perceba, sem que precise pedir. Porque o amor de Deus é assim: antecipa, blinda, protege. Essa promessa não é genérica. É personalizada. Foi feita para você. E o seu nome está incluído nela. Por isso, mesmo que o medo ainda ronde seus pensamentos, mesmo que a ansiedade tente te sufocar, mesmo que a tristeza tenha feito morada, saiba: há uma rede de proteção invisível sobre você. E o inimigo não tem autorização para atravessá-la. Apenas confie. Respire fundo. Você está sendo guardado nos bastidores da vida. Anjos estão em missão. E a missão é você. Há batalhas espirituais sendo travadas neste exato momento, nos bastidores da sua vida. Guerras que você nunca verá com os olhos naturais, mas que são reais. Enquanto você lê esta mensagem, enquanto respira, enquanto tenta entender o que está acontecendo ao seu redor, o céu está em movimento. Você já parou para pensar nas vezes em que quase caiu numa armadilha? Naquela ligação que não aconteceu, naquela reunião que foi cancelada, naquela viagem que deu errado, naquela amizade que esfriou sem explicação? Tudo isso pode parecer aleatório, mas muitas dessas situações foram livramentos disfarçados de frustração. O Salmo 91 diz: ele te livrará do laço do passarinheiro. Sabe o que isso significa? Que há ciladas preparadas para te capturar emocionalmente, espiritualmente, até fisicamente, mas Deus desfaz os planos antes mesmo de você se aproximar do perigo. Ele te protege da armadilha do engano, da queda camuflada de oportunidade, do erro travestido de bênção. E mesmo quando você achou que perdeu algo valioso, talvez tenha sido exatamente aquilo que te manteve de pé. Deus te ama tanto que, às vezes, Ele permite que você chore agora para não ser destruído depois. Ele prefere a sua frustração momentânea à sua ruína permanente. Ele vê o futuro e age no presente. Portanto, pare de olhar para as portas que se fecharam como fracasso. Talvez sejam evidências do quanto o céu está lutando por você. Tem bênçãos que só vêm depois que você entende que a proteção de Deus nem sempre se parece com o que você esperava. Mas ela é perfeita. E sempre chega na hora certa. Tem situações que só vamos entender quando estivermos diante de Deus na eternidade. Só lá, talvez, Ele vá nos mostrar como um telão espiritual com todas as vezes em que fomos livres da morte, da vergonha, do engano, de tragédias que estavam a segundos de acontecer. E Ele vai dizer: aqui não. Isso não vai atingir o meu filho. Essa armadilha não vai capturar a minha filha. Você já sentiu aquela sensação estranha de incômodo, como se algo dentro de você estivesse tentando te impedir de fazer determinada escolha? Esse freio não é só intuição.
Muitas vezes, é o Espírito Santo te bloqueando, te dizendo: filho, volta. Não é por aí. Quantas portas aparentemente perfeitas se fecharam na sua cara? Quantas pessoas prometeram mundos e fundos e depois desapareceram? Quantas oportunidades que pareciam um sonho viraram pó? A verdade é que Deus sabe o que está por trás. Ele vê além das aparências. Ele conhece o fim desde o começo. E ele prefere frustrar os seus planos do que te ver ferido. A nossa visão é limitada. A de Deus é eterna. A gente vê o hoje, ele vê o amanhã e o depois de amanhã. Por isso, não se desespere quando algo der errado. Talvez esteja dando certo, só que do jeito dele. Lembre-se, ele é pai. E todo pai que ama protege. Às vezes com abraços, outras com nãos. Mas sempre com propósito. A dor de hoje pode ser o livramento de amanhã. E o silêncio que você não entendeu pode ser a resposta que você mais precisava. Há batalhas silenciosas acontecendo dentro de você. Algumas são físicas, dores, sintomas, diagnósticos inesperados. Outras são invisíveis, mas ainda mais intensas: ansiedade, pânico, depressão, medo constante de que algo terrível aconteça. Tudo isso desgasta, enfraquece, suga a sua energia. Mas o Salmo 91 não ignora essa realidade. Ele a enfrenta com autoridade: não temerás. Da peste perniciosa. A peste pode ser um vírus, uma enfermidade, um ataque súbito ao seu corpo. Mas ela também pode ser emocional. Pode ser aquele vazio inexplicável, aquele aperto no peito sem causa aparente, aquele sentimento de que algo está errado mesmo quando tudo parece certo. E é aí que Deus entra. Ele não apenas protege do que o exame aponta. Ele guarda também do que a alma sofre calada. Ele fortalece o sistema imunológico, mas também cura as feridas emocionais. Ele combate a inflamação física, mas também trata a inflamação da mente e do espírito. Ele vê além da febre, ele vê a raiz da dor. Você não precisa entender tudo. Nem saber o nome da enfermidade. Nem prever o que está por vir. Precisa apenas confiar. A proteção de Deus não depende da sua força, mas da aliança que Ele firmou com você. E essa aliança declara: nenhuma peste, visível ou invisível, tocará a tua casa. Então, antes de sair de casa hoje preocupado com o mundo lá fora, respire fundo e lembre-se: você está cercado. Há uma muralha de fogo espiritual ao seu redor. Uma barreira intransponível para o mal. Você é protegido. Você é separado. Você é marcado por Deus. Pode ser que hoje você esteja lendo isso sem forças, apenas tentando se manter de pé, sem entender como chegou até aqui. Talvez já tenha pensado em desistir, em parar tudo, em sumir. Mas mesmo nos seus piores dias, algo te impediu. Uma força invisível, inexplicável. E essa força tem nome: Deus. O Salmo 91 não é apenas uma promessa de proteção contra o mal que está por vir. É também um lembrete de que você já sobreviveu a muita coisa. Já enfrentou tempestades que pensou que te destruiriam. Já passou por vales que pareciam não ter saída. Já viveu dias em que se perguntava se suportaria mais uma lágrima. E ainda assim, aqui está você respirando, lendo, buscando, sentindo a presença de Deus mais uma vez. Isso não é coincidência. É cuidado. É propósito. É o céu te dizendo: você não caiu porque eu te segurei. A verdade é que tem pessoas que não entenderam sua força, porque não viram suas guerras. Elas não estavam nos seus momentos de desespero, quando tudo o que você tinha era uma oração sussurrada no escuro. Mas Deus viu. Ele estava lá. Em cada noite de dor. Em cada madrugada de insônia. Em cada momento em que o medo quase venceu. E hoje Ele te chama a lembrar: você só chegou até aqui porque Ele lutou por você. Só não desabou porque Ele foi seu alicerce. Só não enlouqueceu porque Ele guardou sua mente. Só não afundou porque Ele te manteve à tona. Não minimize isso. Não chame de sorte o que foi puro livramento. Deus foi, é e sempre será a razão pela qual você permanece de pé.
Agora é hora de silenciar a correria, calar o barulho da mente e se entregar a algo maior. Não é sobre repetir palavras decoradas. É sobre rasgar a alma. É sobre abrir espaço para que Deus visite os cantos mais escondidos do seu ser. A oração que nasce nesse lugar é poderosa. Ela não sobe vazia. Ela carrega peso, clamor, fé e lágrimas que o céu não ignora. Senhor, hoje eu oro por esta vida que me ouve ou lê. Oro com gratidão e urgência. Agradeço pelos livramentos invisíveis, pelas portas que o Senhor fechou, pelas ciladas que foram canceladas sem que essa pessoa sequer soubesse. Agradeço pelos dias em que ela chorou e o Senhor recolheu cada lágrima como semente de milagre. Mas também te peço, Pai, entra agora onde ninguém mais pode entrar. Toca onde o remédio não alcança. Cura o que a ciência não explica. Alinha o que a alma perdeu. Restaura o sono, o ânimo, a saúde, os laços, a fé. Que toda peste, toda enfermidade, toda seta emocional ou espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Levanta muros de fogo ao redor desta casa. Envia anjos para cada caminho que ela for trilhar. Que hoje não seja só mais um dia, que seja o marco de uma nova estação. Que este seja o tempo de testemunhar proteção em cada detalhe, graça em cada passo e vitória em cada área. E que nunca mais ela se esqueça, o céu inteiro está em movimento, todos os dias, só para cuidar dela. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você entendeu. Esta palavra foi escrita para você. Não por acaso. Não por coincidência. Mas porque Deus queria que você soubesse, de forma clara e direta, que Ele continua cuidando de cada detalhe. E mais do que isso, que você é marcado por uma promessa que não falha. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos dias em que tudo parecia escuro demais, mesmo quando sua força era mínima, mesmo quando você se questionava em silêncio, Deus estava ali. Segurando, guardando, sustentando. E hoje, Ele quer que você saiba: os céus continuam em guerra por você. Tem anjo em movimento agora. Tem livramento acontecendo neste exato momento. Tem resposta chegando onde você menos espera. E o que parecia perdido, Deus vai transformar em testemunho. Porque nada escapa ao controle dele. O Salmo 91 não é apenas um capítulo da Bíblia, é um mapa, uma verdade, uma cobertura espiritual sobre a sua vida. E se essa mensagem falou com você, se o seu coração ardeu, se suas lágrimas desceram, se você sentiu a presença de Deus, então não guarde isso só para você. Tem mais pessoas precisando ouvir essa palavra. Tem mais vidas esperando por uma voz de esperança. Compartilhe. Espalhe o que você recebeu. E se você deseja continuar caminhando nessa jornada de fé, se quer receber mais mensagens como esta, mais orações, mais momentos com Deus, então se junte a nós. Tem um lugar para você aqui. Basta se inscrever no canal. Porque essa foi só a primeira de muitas vezes em que o céu ainda vai falar com você.